Olá a todos! Para essa semana eu resolvi fazer a resolução comentada do simulado que eu deixei com vocês, exatamente porque eu percebi alguns erros apresentados na resolução que vocês me entregaram, mas eu não consegui comentar todos eles pela lista de exercícios, ok? Pelo sistema que a gente está usando. Então, eu vou resolver, eu gostaria que vocês acompanhassem a resolução e comparassem com aquilo que vocês fizeram e percebessem se vocês cometeram algum erro em relação à unidade, em relação ao raciocínio, ou ainda que vocês pudessem perceber uma outra maneira de resolver os mesmos problemas. Então, o primeiro simulado que eu deixei com vocês fazia uma revisão aí de movimento circular e misturava um pouquinho já as últimas questões, o assunto leis de Newton. Então, primeira questão. Um automóvel move-se ao longo de uma pista circular de raio 200 metros. Então, eu sei o raio que ele descreve, né? Vou deixar anotada essa informação. E aí, eu sei que num certo instante a velocidade angular dele vale 0,1 radianos por segundo. Velocidade angular nós representamos pela letra ômega, esse Wzinho aqui do alfabeto grego. Então, a velocidade angular, anotei aqui no cantinho. E aí, o problema quer saber quanto indica o velocímetro do automóvel, isso é, a velocidade linear. Esse exercício era um exercício para nós lembrarmos a relação entre velocidade linear e velocidade angular. Existe uma expressão para isso. Velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. A velocidade angular dele era de 0,1, o raio 200 metros. Portanto, 0,1 vezes 200, isso vai dar 20 metros por segundo. Aí, o exercício quer que eu transforme isso para quilômetros por hora, e toda vez que eu tenho uma resposta em metros por segundo e eu quero transformar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. 20 vezes 3,6 é o mesmo que 2,36, o que vai dar 42 quilômetros por hora. Perdão, eu pus uns segundos aqui, mas na verdade é horas. E com isso, nós finalizamos a resolução do primeiro exercício. Vamos para o segundo. Nesse segundo exercício, nós já estamos na parte de movimento circular uniformemente variado. Então, o que o problema diz para nós? Um objeto parte do repouso. Se ele parte do repouso, isso significa que a velocidade linear dele é zero e a velocidade angular também é zero. No início das contagens, na contagem dos arcos, isso é, a posição inicial dele é zero, ou ainda o ângulo inicial é zero, representa o ângulo pela letra φ, e ele se desloca sobre uma circunferência cujo raio vale 10 centímetros. Então, eu sei o valor do R desta circunferência. Ele tem uma aceleração angular nós representamos pela letra alfa, e ela vale 2 radianos por segundo ao quadrado. Passados 5 segundos, ele quer saber o número de voltas efetuado e a aceleração do corpo. Então, vamos começar aqui pelo número de voltas. Para saber o número de voltas, eu não posso usar a expressão da frequência, porque ele não tem uma frequência constante, isso é, ele não dá sempre o mesmo número de voltas no intervalo de tempo. É um exercício que tem aceleração. Então, se eu não posso usar o conceito de frequência, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual foi o ângulo que ele conseguiu descrever depois de 5 segundos, tá? Se eu souber o ângulo final dele, eu sei quantas voltas ele deu, fazendo uma regrinha de 3. Então, eu vou buscar uma expressão que aparece o ângulo final, aparece aceleração, tempo, ângulo inicial, velocidade angular inicial, e aí eu tenho a expressão que era conhecida por vocês como sorvetão, escrita de maneira angular, isso é, escrita com as letrinhas do alfabeto grego, de acordo com os conceitos, com as grandezas físicas angulares. Então, posição final angular é igual a posição angular inicial, mais velocidade angular inicial vezes tempo, mais aceleração angular vezes tempo ao quadrado sobre 2. Para descobrir o ângulo final, eu vou substituir aqui o ângulo inicial pelo zero, a velocidade angular inicial pelo zero, o tempo eu vou trocar pelos 5 segundos, a aceleração pelos 2 radianos por segundo ao quadrado, o tempo por 5 ao quadrado, de novo,
sobre 2. Esse 0 some, 0 vezes 5 também some, e aí eu descubro que o ângulo final vai ser um ângulo de 25 radianos. E como é que eu acho, a partir desse ângulo, o número de voltas? Usando uma regrinha de 3, eu sei que uma volta corresponde a 360 graus, que é o mesmo que 2π radianos. Se uma volta que tem 360 graus tem 2π radianos, quantas voltas tem 25 radianos? Vou multiplicar isso aqui cruzado, eu vou chegar então em 2π vezes x igual a 25 vezes 1. O x, portanto, vai ser 25 dividido por 2π, e eu posso deixar a resposta desse jeito mesmo, voltas, ou ainda dividir o 25 por 2 e escrever 12,5 sobre π voltas. Se alguém substituiu o π por 3 ou 3,1, então escreve assim, adotando π igual a tal valor, o número de voltas foi tanto. Aí o valor que vocês calcularam. Então, com isso, nós já descobrimos aqui o número de voltas efetuadas pelo corpo. Depois, ele pergunta para nós quanto vale a aceleração total. Por que ele quer saber a aceleração total? É um movimento variado, e por ser um movimento variado, tem duas acelerações. Tem uma aceleração que é a aceleração tangencial, porque a velocidade está mudando o tamanho do módulo dela, e tem uma aceleração que é a aceleração centrípeta, que ela é decorrente da mudança da direção e do sentido. E a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, elas são perpendiculares entre si, elas formam 90 graus entre si. Então, eu vou ter que achar uma aceleração resultante, ok? Estou usando aqui a regra do paralelogramo, e essa aceleração resultante seria a aceleração total que ele quer saber. E para achar essa aceleração total, obrigatoriamente, eu vou usar aqui o teorema de Pitágoras. Isso é, a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado é igual a raiz quadrada da aceleração total. Primeira coisa, eu não tenho aceleração tangencial. O que eu tenho é a aceleração angular. Mas existe uma relação entre a aceleração angular e essa aceleração tangencial, também conhecida como aceleração linear. Que relação é essa? A aceleração tangencial, ela é a aceleração angular vezes o raio. Então, daqui eu já consigo saber o valor da aceleração linear, né? A aceleração tangencial, ela vai ser o 2 radianos, multiplicado pelo raio, que é 10, então a aceleração tangencial vai ser de 20 unidade, centímetros, porque o raio está em centímetros, por segundo ao quadrado. Tá, mas agora eu preciso da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, como a velocidade mudou com o tempo, eu obrigatoriamente vou ter que descobrir antes quanto vale a velocidade para o t igual a 5 segundos, tá? Então, eu vou apagar aqui esse pedacinho da minha resolução do item A para poder resolver aqui o item B, ok? Então, eu já sei que ele tem duas acelerações, uma delas eu já calculei, que é a aceleração tangencial, tá faltando apenas eu calcular aqui agora a aceleração centrípeta. Tem duas expressões para aceleração centrípeta. Uma delas é que a aceleração centrípeta é v² sobre r, e a outra é que a aceleração centrípeta é ω² vezes r. Eu vou usar a segunda expressão, tá? Mas primeiro eu vou calcular o ômega. De que maneira? Velocidade angular final, ela é a velocidade angular inicial, mais a aceleração angular vezes tempo. Isso é, o meu voat escrito de maneira angular. Quanto vale a velocidade angular final? Eu não sei, é o que eu quero saber para colocar aqui na expressão da aceleração. A velocidade angular inicial é 0, a aceleração angular, ela é o meu alfa, e o meu alfa é 2, e o t é 5. Daqui eu descubro que a velocidade angular final é de 10 radianos por segundo.
Agora, eu consigo saber a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Velocidade angular é 10 ao quadrado, vezes o raio, que é 10. Isso aqui vai dar um 10 à terceira, ou ainda a aceleração centrípeta vai ser 1000 unidade centímetros por segundo ao quadrado, tá? Lembrando que radianos não é unidade de medida, ok? Então, se radianos não é unidade de medida, sobrou aqui para mim uns segundos, tá? Da velocidade, né? E aí, eu tenho esses segundos ainda elevado ao quadrado, né? Da aceleração. E os centímetros veio lá do raio, que está em centímetros. Agora que eu tenho o valor das duas acelerações, que é a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, eu consigo descobrir a aceleração resultante através do teorema de Pitágoras. A aceleração resultante vai ser a raiz quadrada da aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Isso é 20 ao quadrado mais 1000 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Então, se eu pegar uma calculadora, eu descubro que essa aceleração centrípeta vai dar aproximadamente 1000,2 centímetros por segundo ao quadrado. 400, quando somado com 1000 ao quadrado, vai dar um número muito grande, então a raiz vai ficar bem próxima do meu valor 1000, ok? E com isso, nós fizemos aqui a resolução comentada do exercício 2 da lista. Vamos para o exercício 3. A figura aqui do exercício 3, ela assusta um pouquinho, mas ele não é um exercício tão complexo assim. O sistema representado na figura, ele é constituído de 2 discos de papelão distantes 5 metros um do outro. Então, eu sei aqui a distância entre esses 2 discos. Fixados num eixo que rota com frequência de 5 Hz. Aí, eu preciso lembrar que a frequência de 5 Hz significa 5 voltas a cada 1 segundo. Um revólver é disparado de modo que a bala se move paralelamente ao eixo X, furando os 2 discos. Então, vai furar o primeiro e depois vai furar o segundo. E o que mais eu sei? Após o tiro, verifica-se que os raios traçados passando pelos furos, né, não são paralelos, mas formam um ângulo de π sobre 4 segundos. Isso é, a bala furou aqui o primeiro disco, enquanto ela percorria essa distância de 5 metros, como esse disco aqui estava girando, ele foi atingido numa posição aqui, ó, que corresponde a uma variação do ângulo aqui do primeiro disco de π sobre 4. Então, eu sei que a variação do ângulo do primeiro disco em relação à posição do segundo foi de π sobre 4 radianos. E o problema quer saber a velocidade inicial da bala. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar é que o tempo que o disco demorou para fazer esse giro aqui, ó, de π sobre 4 segundos, foi o tempo que a bala demorou para percorrer essa distância. Então, se eu descobrir o tempo do giro do disco, eu vou usar esse tempo e essa distância aqui para calcular a velocidade do projétil, considerando que esse projétil tem uma velocidade que é constante na direção horizontal, tá certo? Então, vamos descobrir este tempo. Para descobrir esse tempo, eu vou usar primeiro o conceito de frequência, que é o mais simples aqui para nós resolvermos essa situação. Nós sabemos que frequência também é 1 sobre t. Quando ele dá uma volta só, esse tempo é chamado de período. Então, se ele dá 5 voltas em 1 segundo, para dar uma volta só, quanto tempo ele demora? Eu vou substituir a frequência por 1 para calcular o período. E esse período, então, é 1 sobre 5, o que significa que o período é de 0,2 segundos. Então, uma volta apenas é dada em 0,2 segundos. Se ele dá uma volta
em 0,2 segundos, e eu sei que uma volta tem 2π radianos, então ele faz 2π radianos em 0,2 segundos. Para descrever um ângulo de π sobre 4 radianos, quanto tempo ele vai demorar? Ok? Então, aqui eu estou usando uma regrinha de 3 para descobrir o tempo que ele demora para descrever π sobre 4 radianos. Multiplicando isso cruzado, eu vou ficar com 2π vezes x, multipliquei de assim, é igual a 0,2 que multiplica π sobre 4. Eu já posso cancelar o π de um lado com o π do outro. E aí, eu vou descobrir que o tempo que ele demora é de 0,2 em cima, tem o 4 aqui embaixo, esse 2 que estava aqui multiplicando, eu trouxe aqui para baixo, vai ficar 2 vezes 4, 8. Então, daqui eu descubro que o tempo que ele demora para dar esse pedacinho aqui de volta, né? Não é uma volta, mas esse pedacinho de volta é de 0,2 dividido por 8, o que equivale a 0,025 segundos. Então, esse é o tempo que o disco vai levar para fazer esse pequeno arco, que é exatamente o mesmo tempo, porque é um negócio simultâneo, que a bala está demorando, ou o projétil está demorando, para percorrer estes 5 metros. Agora, eu vou usar V igual a ΔS sobre ΔT, para o projétil, para a bala. O ΔS é 5 metros, o ΔT é 0,025 segundos, e 5 dividido por 0,025 vai me dar uma resposta de 200 metros por segundo. Então, com isso, eu descobri aí a velocidade desse projétil, dessa bala, para percorrer aí essa distância. Eu vou agora para o exercício de número 4. Vou jogar aqui o enunciado do exercício 4 um pouquinho mais para baixo, para que eu possa ter bastante espaço aqui na tela para resolver este exercício. É um exercício que tem uma montagem experimental aqui, então vamos à leitura e à resolução. Na montagem experimental esquematizada a seguir, a mesa horizontal é perfeitamente lisa, o fio e a polia são ideais e os blocos A e B têm massas, respectivamente, iguais a 1 kg e 1,5 kg. O bloco B, na posição 1, né, ele é destravado no T igual a 0, ficando sob a ação aí da gravidade. Desprezando a influência do ar e adotando G igual a 10 e admitindo que a colisão de A com o solo seja instantânea e perfeitamente inelástica, determine o instante em que o bloco A atinge o solo. Então, resumindo, a pergunta do problema é quanto tempo o bloquinho A demora para vir daqui de cima até a posição lá do solo, que é 72 centímetros. Para começar a resolver esse problema, eu vou desenhar o sentido do movimento, isso é, o bloquinho A vai descer, movimento na vertical para baixo, e quando o bloquinho A descer, ele puxa o bloquinho B para a direita, então eu tenho um movimento do bloquinho B se deslocando aqui para o lado direito. Segunda coisa que eu vou fazer é desenhar as forças. No bloquinho A, eu tenho peso na vertical para baixo, reação do peso no centro da Terra. No bloquinho A, na parte de cima, eu tenho um fio, portanto, eu tenho uma tração na vertical para cima. A reação dessa tração está na ponta aqui da cordinha que está em contato com A, na vertical para baixo. No bloquinho B, eu tenho a força-peso na vertical para baixo, reação no centro da Terra. Tenho ainda a força normal na vertical para cima, a reação está na mesa, aqui na vertical para baixo. E eu tenho ainda um fio que puxa o B para a direita, com uma força de tração,
cuja reação está aqui na pontinha do fio, que está em contato com o B, mais para o lado esquerdo. O fio tem massa desprezível, as polias também é tudo idealizado, então eu não vou me incomodar aí com o desenho das forças de reação neles, a terra não entra no problema, nem a mesa, então eu tô desprezando todas essas coisas. Primeira coisa que eu vou fazer nesse problema é achar a aceleração do conjunto. E para achar a aceleração do conjunto, eu vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. E eu vou escrever essa força para os dois bloquinhos, para o bloquinho A e para o bloquinho B. No bloquinho A, a força resultante vai ser o peso do A menos a tração. A força que está no sentido do movimento é maior, a outra, ela está no sentido oposto, isso é uma soma vetorial, vetores de mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio os módulos, então eu fico aqui com PA menos tração igual a massa do A vezes a aceleração. No bloquinho B, como o movimento dele é na horizontal, isso significa que a força resultante na vertical é zero, o peso anulou a força normal, porque tem módulos iguais. Portanto, a força resultante para o bloquinho B vai ser tração, e a tração vai ser a massa do B vezes a aceleração. Eu tenho um sistema com dois bloquinhos, eu digo então que eu caí num sisteminha matemático de duas equações que eu vou resolver somando. Somando, então, tudo que tem antes do sinal da igualdade, eu tenho uma tração negativa, eu tenho uma tração positiva, e juntas, elas vão se anular. Sobrou para mim, antes do sinal da igualdade, o peso do A. Depois do sinal da igualdade, MA vezes A, mais MB vezes A, eu posso colocar a aceleração em evidência e escrever isso como soma das massas vezes a aceleração. O peso do A é a massa do A, multiplicado pela aceleração da gravidade. E aqui eu tenho a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração do sistema. A massa do A está no enunciado do exercício, 1 kg. A aceleração da gravidade está no enunciado, é 10. Massa do A, 1. Massa do B, pegando do enunciado, 1,5. Com isso, eu vou conseguir descobrir a aceleração do conjunto. Isso é, a aceleração que tanto o bloquinho A quanto o bloquinho B possuem, já que eles estão aí presos por um fio. Daqui eu tiro, então, que 10 é igual a 2,5 vezes A, 10 dividido por 2,5 é a aceleração, e essa aceleração vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Mas o problema não quer a aceleração, o problema quer saber o tempo que o A demora para atingir o solo. Se eu tenho distância, eu tenho aceleração, ok? Eu sei que partiram do repouso, eu tenho velocidade inicial, então vamos anotar aqui, ó. Distância, 72 centímetros, estou passando para metros, dividindo por 100. Eu tenho a aceleração do conjunto, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que foi destravado, então o sistema partiu do repouso. E eu quero saber o tempo. Para isso, eu vou usar a expressão ΔS igual a V0T mais AT² sobre 2. O meu ΔS é o 0,72 metros. Esse termo some, porque a velocidade inicial vale 0. A aceleração é 4T² sobre 2. Eu consigo simplificar o 4 com o 2. Isso aqui vai me dar um 2 aqui em cima. Esse 2 está multiplicando o t², eu vou levar para o outro lado dividindo, então o t² vai ficar o 0,72 dividido por 2, que vai dar 0,36, portanto, esse tempo é a raiz quadrada de 0,36. Portanto, a resposta do meu problema vai ser que o tempo que o A demora para atingir o solo é de 0,6 segundos. Isso é a raiz quadrada dos 0,36. E com isso, nós fizemos aqui o quarto exercício da lista e vamos para o próximo. Exercício 5. Na situação esquematizada na figura, desprezam-se os atritos e a influência do ar. As massas A e B valem, respectivamente, 3 kg e 2 kg.
Sabendo-se que as forças F1 e F2 são paralelas ao plano horizontal de apoio e que F1 tem módulo 40 newtons, F2 tem módulo 10 newtons, determine a intensidade da força que B aplica em A. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é desenhar as forças envolvidas nessa situação. Como F1 tem módulo maior do que F2, eu já vou admitir que esse fato me diz que o movimento desses blocos vai ser um movimento que vai ocorrer aqui para a direita, ok? Então, tem aqui um movimento para a direita. Desenhando as forças, no bloquinho A, eu tenho peso na vertical para baixo, eu tenho a força normal na vertical para cima. Não estou preocupada com essas reações, afinal, o movimento não vai ser na vertical também. No bloquinho B, eu tenho o peso do B. Eu tenho a normal do bloquinho B. Como o movimento é para a direita, o F1 empurra o A, então eu tenho uma força do A sobre o B, FAB. Isso é uma ação. A toda ação existe uma reação, que é o que nós vamos chamar de FBA. Então, quando eu olho para o corpo A, faz de conta que esse aqui é o corpo A. Forças que me interessam atuando nele. O F1, que está para a direita, que é no sentido do movimento. A normal e o peso se anulam, mas o bloquinho A tem a força do B sobre ele. Então, eu tenho o FBA aqui sobre o bloquinho A. Se eu analisar o bloquinho B, as forças que estão atuando no bloquinho B é o F2 para a esquerda e eu tenho ainda o FAB para a direita, ok? Lembrando, o conjunto se movimenta para a direita. Então, as forças que estão para a direita são as maiores, ok? Como o problema quer saber a força que o B aplica em A, tanto faz FBA como FAB, porque é um par ação e reação. Aqui eu vou escrever a segunda lei de Newton. O que me diz a segunda lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração. Vou escrever essa lei para o bloquinho A, vou escrever essa lei para o bloquinho B. No bloquinho A, como o movimento é para a direita, eu vou ficar com F1 menos FBA, F1 menos FBA, que é igual a massa do A vezes a aceleração. No bloquinho 2, como o movimento também é para a direita, eu fico com FAB menos F2, FAB menos F2, F2 aqui, F2, igual a massa do B vezes a aceleração. Eu caí num sisteminha matemático com duas equações que eu vou resolver somando. Antes do sinal da igualdade, eu tenho um FBA, que em módulo é igual ao FAB. Como um é positivo e o outro é negativo, quando eu for juntar tudo que está antes da igualdade, esses termos somem. Sobra para mim F1 menos F2. E do lado direito da igualdade, MA vezes A mais MB vezes A, que é a soma das massas vezes a aceleração. Como eu sei os valores dessas massas, automaticamente eu descubro o valor das massas e das forças, né? Automaticamente eu descubro a aceleração. Então, eu tenho F1, 40, eu tenho F2, 10, eu tenho a massa do A, 3, eu tenho a massa do B, 2. Agora, eu vou substituir essas informações nessa expressão aqui que eu achei que está aqui embaixo. F1 menos F2 igual a soma das massas vezes a aceleração. No lugar do F1, 40. No lugar do F2, 10. A soma das massas, 3 mais 2, 5. Com isso, eu descubro o A. 40 menos 10 dá 30. 30 é igual a 5 vezes A. 30 dividido por 5 é a aceleração, então essa aceleração vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado. Se eu sei o valor da aceleração, eu substituo em qualquer uma das duas expressões
para achar FBA ou FAB, tanto faz. Se eu substituir na primeira, eu já acho FBA, ou eu posso substituir na segunda, como se fosse o FAB. Eu vou pela segunda. FAB menos F2 igual a massa do B vezes a aceleração. FAB é o que eu quero saber. F2, peguei do enunciado, é 10. A massa do B, peguei do enunciado, é 2. A aceleração, eu acabei de calcular, é 6. Portanto, o FAB vai ser o 10 negativo, eu levo para o outro lado positivo. 2 vezes 6 dá 12. E 12 mais 10 vai me dar 22. 22 newtons. Não esqueçam aí a unidade de medida do exercício. Eu preciso colocar as unidades, ok? E com isso, nós encerramos o exercício número 5 da nossa lista. E nós vamos agora para a resolução do exercício número 6, ok? O exercício 6 diz: no esquema abaixo, a caixa A e B têm massas idênticas e iguais a 1 kg. Os dois bonecos, que não são idênticos, apresentam massas de intensidade MA 3 kg, MB igual a 5 kg. Com o sistema abandonado, determina a intensidade das forças normais, NA e NB, que as bases das caixas aplicam sobre os bonecos. Então, ele quer saber a força normal. Trata-se aí de um exercício bem parecido com aquelas situações de corpos dentro de elevadores. Mas antes de eu pensar nesses elevadores que eu tenho aqui, um subindo e um descendo, eu vou descobrir a aceleração desses elevadores, né? Na verdade, os dois têm a mesma aceleração, tanto o A quanto o B, porque eles estão presos aí pela mesma corda. Então, eu vou descobrir a aceleração desse conjunto. Então, a primeira coisa que eu vou analisar é quem vai subir e quem vai descer. Como cada caixinha tem 1 kg, o menininho A tem o bonequinho A, né? Tem 3 kg, então, aqui eu tenho 3 kg do boneco com 1 kg da caixa, 4 kg. Do lado do bonequinho B, eu tenho 5 kg do bonequinho, com mais 1 kg da caixa, eu tenho 6 kg. Então, do lado esquerdo são 6 kg, enquanto do lado direito são 4 kg. O que significa que o B vai descer, enquanto o A vai subir. Portanto, eu já sei aí como é que esse conjunto se comporta em relação ao movimento dele. Então, desenhando aqui um sentido para o movimento, eu já estou admitindo que isto vai acontecer e eu vou descobrir a aceleração desse conjunto, que vai ser a aceleração da caixa A, que é o meu elevador A para cima, e vai ser a mesma aceleração que a caixa B ou o elevador B vai ter para baixo. Depois que eu desenhei aí o sentido do movimento, eu vou desenhar as forças, né? No bloquinho A, na caixinha A, eu tenho peso para baixo, é um peso de um conjunto. E eu tenho a força de tração na vertical para cima. Não estou preocupada com as reações agora. No conjunto aqui do ladinho B, do lado esquerdo, eu tenho o peso B para baixo e tenho a tração para cima. Vou usar a segunda lei de Newton para achar essa aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. Vou achar a força resultante para o lado direito, que é o lado A. Vou achar a força resultante para o lado esquerdo, que é o lado B. Como o bloquinho A, esse conjunto A, está subindo, vai ficar tração menos PA, igual a massa, que está do lado A, vezes a aceleração. Aqui não é a massa só do A, é a massa do lado A inteirinho, tá? Então, eu vou pôr um apóstrofozinho aqui, ó, que é para saber que é todo o meu conjunto A. Do lado B, como o B está descendo, eu vou ficar com PB menos T, igual a massa do conjunto B vezes a aceleração. De novo, eu vou pôr um apóstrofo aqui para lembrar que é um conjunto todo. Eu vou cair num sisteminha matemático, onde eu tenho duas equações, porque eu tenho apenas dois corpos, e eu vou resolver esse sisteminha somando. Antes da minha igualdade, eu tenho um T positivo, eu tenho um
T negativo, módulos iguais, eu simplifico eles. Então, quando eu somei tudo que estava antes da minha igualdade, os T sumiram, ficou para mim PB do conjunto menos PA do conjunto igual soma das massas dos conjuntos vezes a aceleração. Lembrando que o conjunto do lado esquerdo, do lado B, tem 5 kg do boneco com 1 kg da caixa, o que vai dar 6 kg, portanto, o peso é 60. Do lado direito, a massa do boneco A é 3, o caixote tem 1, portanto, 4 kg, o que vai dar um peso de 40 newtons. Soma das massas dos conjuntos, 6 kg de um lado, 4 kg do outro, 10 kg. Não pode esquecer a caixa. 60 menos 40 vai dar 20, 20 é igual a 10A, portanto, a aceleração do conjunto é de 2 metros por segundo ao quadrado. Cada caixotezinho desse sobe com uma aceleração que vale 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Tá, mas a pergunta era a força normal. Então, agora eu vou começar olhando o que acontece dentro desses caixotes. Então, dentro desses caixotes, eu tenho lá o boneco, vou começar pelo boneco A. Como o boneco A vai estar subindo junto com o elevador, no boneco A, eu tenho duas forças. A força normal para cima do boneco A e eu tenho a força peso do boneco A na vertical para baixo. Como ele tem um movimento com aceleração para cima, isso significa que a minha força resultante é para cima, então a força normal é maior do que o peso. Então, no bonequinho A, força resultante é a massa do A vezes a aceleração. A força resultante vai ser a normal menos o peso do A, isso é igual a massa do A vezes a aceleração. A normal é o que eu quero saber. Massa do boneco A é 3, portanto, o peso dele é 30. A massa é 3 e a aceleração dos elevadores é 2. Daqui eu tiro que a força normal vai ser 30 mais 6. Portanto, a normal no A vai ser de 36 newtons. A força normal é maior do que o peso, afinal de contas, o caixote está empurrando ele para cima. Olhando as forças no bonequinho B. Então, quando eu desenhar o bonequinho B, eu sei que sobre o bonequinho B vai ter duas forças também. Só que o movimento do bonequinho B é para baixo, ó. O que está acontecendo com o bonequinho B aqui? Ele desce na caixinha do elevador, então a aceleração dele é para baixo. O que significa que sobre ele tem a força peso para baixo e eu tenho a força normal para cima. E a força peso aqui vai ser maior do que a força normal, porque a resultante, que é para onde está a aceleração, está para baixo. Então, eu tenho a força resultante para baixo, peso B é maior do que normal. De novo, força resultante é massa vezes aceleração. Lembrando que agora eu estou olhando para o boneco B. Força resultante é peso B menos a normal B. Isso é igual a massa do B vezes a aceleração. Peso do bonequinho B, a massa dele é 5 kg, então o peso dele é 50. A normal B é o que eu quero saber. A massa é 5 e a aceleração é 2. Daqui, eu vou conseguir descobrir quanto vale a normal do bloquinho B. Então, eu vou ficar com 50, eu vou manter o 50. 5 vezes 2 dá 10, é positivo. Eu trouxe para o lado esquerdo, ficou negativo. A normal B, que era negativa do lado esquerdo, negativa, passei para o outro lado, ficou positiva. 50 menos 10 dá 40, então a normal aqui vale 40 newtons. Com isso, eu achei o valor das duas forças normal, ok? Vamos para o exercício 7. E o exercício 7, eu tenho que observar aí uma tirinha. Peço desculpas a vocês pelo barulho aí de gritos da minha vizinha, que é pequenininha, uma criancinha, e de vez em quando ela dá uns gritos aí, né? Então, eu tenho que analisar a tirinha aqui do exercício. Recruta 0, de Mort Walker. Sargento Tainha, aonde vocês vão? O recruta 0 responde. Há uma festa, balão e bigorna. Sargento Tainha, posso ir? Recruta 0, claro, segure os balões.
Sargento Tainha, agora entendi a razão da bigorna. Então, se nós analisarmos a situação, o recruta 0, ele está na superfície, no solo, porque ele tem balões para cima, mas ele segura uma bigorna que está aumentando o peso dele. Ao dar os balões para o sargento Tainha e não entregar a bigorna, o que a gente observa é que o sargento Tainha perde o contato com o solo e começa a voar aí com os balões. E aí o problema continua, né? Depois da nossa interpretação de tirinha, o problema diz o seguinte: considere as massas do recruta 0 e do sargento Tainha e da bigorna, respectivamente iguais a 55, 80 e 35 quilogramas, sendo constante a intensidade das forças atuantes e sabendo que no primeiro quadrinho a reação da normal do solo sobre o recruta 0 tem intensidade 50 newtons, a gravidade é 10. Ele quer saber a máxima intensidade da aceleração que o sargento Tainha é levado para o alto. Então, ele quer saber, nesse problema, quanto vale a aceleração aqui na última figura, no último quadrinho. Então, eu vou começar analisando as forças que eu tenho sobre o recruta 0. Então, imaginando aqui do lado direito o recruta 0, eu sei que o recruta 0 tem peso para baixo. Então, aqui eu tenho o peso do recruta 0. Eu sei que ele está segurando uma bigorna, então ainda tenho o peso da bigorna para baixo. Eu sei que sobre o recruta 0, ele está no chão, então tem força normal para cima, e essa normal, quem aplica sobre ele é o chão. E ele segura balões, então eu tenho aqui as forças dos balões sobre o recruta 0. Como ele está parado, eu vou escrever a segunda lei de Newton para ele. A segunda lei de Newton me diz que força resultante é massa vezes aceleração, mas ele está parado, portanto, a aceleração vale 0. O que significa que a soma das forças que eu tenho para baixo é igual à soma das forças que eu tenho aqui para cima. Portanto, eu vou dizer que o peso do recruta 0 mais o peso da bigorna tem que ser igual à normal que o chão aplica, mais a força que o balão aplica sobre o recruta. Com isso, eu consigo descobrir a força do balão. Peso do recruta 0, eu tenho no enunciado do exercício, ó, considere as massas do recruta 0 e do sargento Tainha. A massa do 0 é 55, então o peso dele é 550. A massa da bigorna eu também tenho, então ele começa com 0, Tainha e bigorna. Então, 0, Tainha, bigorna. A bigorna tem massa 35, portanto, ela pesa 350 newtons. Eu tenho a força normal. Ele me diz aqui, ó, no primeiro quadrinho, a reação normal do solo sobre o recruta 0 é 50. Então, eu sei o valor dessa força normal. Eu vou apagar aqui e vou trazer tudo aqui para baixo, só um segundo. Trouxe aqui para baixo para ganhar espaço, ó. A normal é 50, ok? Então, vamos substituir a normal por 50. Com isso, eu vou achar a força do balão. 550, ó, esse 50 é positivo, vai passar para o lado de cá negativo. Então, eu vou ficar com 550 menos 50, vai me dar 500, né? Então, fica 500 mais 350. Daqui eu tiro, então, que a força desses balões vale 850 newtons. Para que eu quero a força dos balões? Se eu olhar no último quadrinho, sobre o sargento Tainha, eu tenho quais forças sobre ele? O balão está puxando ele para cima, então eu tenho a força do balão para cima. Ele tem massa, portanto, ele tem peso. Eu tenho o peso dele para baixo. Não tem normal, ele está voando e ele tem um movimento na vertical para cima.
Então, para o sargento tainha, eu também vou fazer força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas quem é a força resultante? Se o movimento dele é para cima, então, para o sargento tainha, eu vou ficar com força do balão menos o peso do sargento tainha igual a massa do sargento tainha vezes a aceleração, que é a pergunta do meu problema. Força do balão, calculei ali do lado direito, 850. Peso do tainha, a massa dele é 80, portanto, ele pesa 800. Isso é igual a massa dele, que é 80, vezes a aceleração que ele vai estar subindo, né? Portanto, eu vou fazer 850 menos 800, e isso vai me dar 50. 50 dividido por 80. Subi a tela para terminar aqui, ó. 50 igual a 80A. 50 dividido por 80 é a aceleração. E 50 dividido por 80 vai dar 0,625 unidade da aceleração, metros por segundo ao quadrado. E com isso, nós resolvemos aí o nosso primeiro simuladinho de movimento circular e forças. Vamos para o segundo simulado.